eu espero que hoje seja um dia muito especial para todos nós. É muito bom mesmo chegar aqui na sexta-feira e encontrar vocês, né? Encontrar o Guilherme, né? Um jovem que está aqui com a gente. Quantos anos, Guilherme, você tem? Opa, tudo bom? Boa noite. Eu tenho 18 anos. Fazer 19 já. 18 anos. Isso é para matar todo mundo de saudade aqui, tá, Guilherme? Que aqui todo mundo já tem 3, 4, 5, 6 vezes 18. Mas meus filhos estão ali na sala, um de 16, outro de 26 também, ali perto da gente. Mas seja bem-vindo mesmo, que Deus te dê muita energia, muita força, viu? Quem dera se muitos de nós aqui tivéssemos conhecido Jesus aos 18. Né? Eu tive esse privilégio, mas muitos não tiveram. Alguns ficam velho gagá para poder deixar de ser gagá e se tornar cristão. Mas o fato é que não importa. Né? Alguns, na hora da morte, como aquele bandido na cruz, ele teve a oportunidade, né, de conhecer Jesus. Então, quanto mais cedo, melhor. Então, aproveite isso que você tem, viu, Guilherme? Né? Poxa, obrigado. Aproveite. Realmente, como o senhor falou, é um privilégio conhecer antes de ficar bem velho, né? Por causa que daí eu já vou acumulando as experiências durante a vida e tudo. Seguindo Deus, Isso é claro. aí. Mas olha, o melhor de tudo é você estar junto de nós. Entende? Quando você tem aqui, né? O irmão Giovanni está chegando. Boa noite, Giovanni, Joselito também. O que eu ia falando, Guilherme, é que quando você chega aqui, são poucos os jovens que participam desse nosso encontro. Tem a Lohane, que tem 19 anos, não sei se ela vai entrar hoje, né? Mas ela costuma estar com a gente. A gente tem aí a Patrícia, que também é jovem, né? Nós temos algumas pessoas mais jovens, mas conviver com irmãos assim, irmãs como a Irene, a Sandra, a irmã Jura, o irmão Sérgio, Joselito, né? Acabei de falar da Lohane, ela chegou. Né? Boa noite, Lohane, seja bem-vinda. Então, Boa assim, noite, eu acabei de chegar em casa. eu sabia. Você tem 18, 19, não, 19 anos, né, Lohane? Esse ano já faço 20. Ai, como tá velha essa mulher. 20 anos. Ó, o Guilherme, que está aqui com a gente também, tem 18, né? Mas, assim, conviver com essas pessoas mais velhas, né, que têm mais experiência, é incrível. E eu amo a igreja do Senhor, eu amo o que Jesus fez com a igreja, porque na igreja o Senhor colocou os mais velhos para estar à frente. E a gente ganha, os mais velhos na igreja têm muito valor. E muitas coisas na igreja do Senhor são feitas por eles, porque eles têm especial valor entre nós. Né? Não é igual ao mundo que despreza as pessoas por idade e desprezam a sabedoria que eles alcançaram com a vida. E eu tenho tido experiências com alguns irmãos, e eu vou destacar aqui o irmão Serjão, né? A irmã Jura, só o que ela fala é lição para mim. E eu tive uma experiência com o irmão Sérgio esses dias, é uma coisa entre nós, mas eu vou dizer, como foi especial, sabe? Eu vi o irmão Sérgio, o Serjão, como foi bom ser conduzido por ele num assunto, em algumas coisas. E aí eu parei essa semana e fiquei perguntando, caramba, que sabedoria. Né? A desculpa pelo caramba, tá? E caramba é uma expressão daqui, né? Eu não costumo usar não, mas eu fiquei empolgado agora. Mas não é palavrão não, tá? É mais costume daqui da nossa cidade. Mas eu falei assim, poxa vida, que coisa incrível que eu consigo ver o irmão Sérgio, sabe? A sabedoria das palavras dele para mim. Ele é E muito quando a inteligente, gente muito inteligente. e assim, e como é bom estar perto de vocês, sabe? Eu espero que o Guilherme, a Lohane já faz isso, porque de vez em quando eu encontro a Lohane, quando eu vou para Juiz de Fora, e como eu aprendo com vocês, sabe? Como eu aprendo com vocês. E o irmão Sérgio falou uma coisa para mim que foi muito importante, né? Ele falou para mim assim, que é muito bom ver, em outras palavras, é claro, né? Como é bom ver que uma pessoa tem zelo pela palavra e até erra pelo zelo. É melhor errar pelo zelo do que errar pela omissão, né? Então isso foi muito especial. Né? Então eu agradeço a Deus. Mas vamos lá, vamos louvar o Senhor. Eu quero cantar um hino aí. Vocês cantem aí com vocês. Não dá para abrir o microfone porque senão fica aquela misturada, porque nem sempre a velocidade da voz coincide, né? Vou pegar um cântico aqui no meu inário antigo, né? Um inarinho azul.
da igreja, é bem antigo, eu tinha esse cenário aqui, eu acho que foi de São Paulo, da igreja da igreja na Penha, com o seu Alaor Leite ainda, da editora Vida Cristã. Eu trabalhei com ele um tempo lá, mas aqui tem os hinos, né, que eu vou cantar aqui com vocês. Ah, tem o hino número 222 que eu gostava muito, não sei se ainda está aqui, mas eu gostava muito de cantar esse hino. É isso mesmo. Grato Deus por me amar, sou grato por me abençoar. Grato Deus por me curar, minha alma salvar. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Unânimos de um amor, louvando a Jesus Senhor. Unânimos com hinos bons de exaltados tons, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Revela, pois, teu santo ser, pra eu contigo então viver. Usa-me para teus fins, possua-me enfim, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar, aleluia. É gratidão, quem consegue ser grato a Deus vai procurá-lo, né? E que a gente possa estar cantando, né, esse hino todos os dias para Ele. Muito bem, irmãos, mais uma vez obrigado a todos que estão aqui presentes hoje, né? Já falei o nome de muitos irmãos aqui, aqueles que chegaram, entraram agora. A Grace está aqui com a gente. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Grace, pela Virgínia, pela Cleia. O Luiz Cláudio está aqui também. Imagino que a esposa dele está por ali. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Dani está aqui, provavelmente deve estar no ambiente de trabalho, né? Mas está sempre atenta aqui com a gente. De vez em quando eu queria ver você, Dani. De vez em quando você tem que ligar a câmera para a gente matar a saudade de você aí, viu, Baiana? Sejam bem-vindos todos, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado mesmo. Eu quero te agradecer, te agradecer, te agradecer, porque quando a gente presta atenção na vida, a gente consegue ver o seu reino. Obrigado, Senhor, porque quando a gente está concentrado, está atento, quando estamos nos dedicando 100% para o Senhor, andando na Tua presença, andando nos Teus caminhos, considerando o Senhor em todos os nossos caminhos, considerando a Sua presença em cada caminho que seguirmos, nós podemos ver o quanto somos abençoados. Porque esse mundo não é só a realidade do que a gente vê, mas ele também mostra a verdade que o Senhor nos fala, que existe um mundo espiritual. E muito obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor bendito, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. E muito obrigado por esse livro tão incrível que é a Tua palavra, que é a Bíblia. Muito obrigado, porque a gente tem tudo que a gente precisa nela. As lições de inteligência, de sabedoria, de bom senso. Porque é ela quem tem que coordenar nossas vidas. É ela que tem que dirigir a igreja. A tua palavra. Muito obrigado por cada irmão que está aqui presente hoje. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu ver. Amém. Bom, irmãos, hoje nós estamos na lição 22, né, da série que a gente... Da série não, do tema, né, as grandes lições de Jesus para nós. Para a nossa vida. Já falamos, né? Venho repetido o que a gente falou, tem gravado aí no canal do YouTube que a Shirley está postando lá, né? Autoridade da Bíblia, 4 aulas. A gente falou sobre pecado e arrependimento, luz e trevas, obediência, né? O reino de Deus. E
E desde a semana passada, né, nós estamos falando sobre fé e batismo. E hoje, na lição 22, o tema é o que vence o mundo. Então, o tema hoje é o que é que vence o mundo? Não é uma pergunta, é uma afirmação da palavra de Deus, que está em primeira carta de João. Quero que vocês abram comigo aí para a gente pensar no tema. Primeira carta de João, lá no finalzinho da sua Bíblia, né? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Ele traz muito contexto aqui sobre amar a Deus. Tem muitas coisas aqui que ele traz para nós, tá? Nessa carta. E no capítulo 5, principalmente, né? Ele fala da importância de amarmos a Deus e obedecermos seus mandamentos. E aqui, 1 João, capítulo 5, versículo 4, ele traz uma frase no meio desse contexto que a gente falou agora. Ele diz o seguinte: porque toda pessoa que é nascida de Deus, o que é ser nascido de Deus? É quando a pessoa ela está vivendo uma nova vida do jeito que Deus falou para que ela vivesse. É do jeito de Deus. Então, toda pessoa que é nascida do jeito de Deus, que vem gerada por Deus, ela vence o mundo. Olha que coisa incrível. E nós temos muitas coisas para vencer no mundo. Né? O mundo traz muitas coisas para nós que nós precisamos vencer. Não é só as influências maléficas, não são apenas as doenças e dores físicas, não são apenas as mazelas emocionais, depressão, paranoia, psicose, neurose, enfim. Não são somente estas coisas, mas o mundo tenta nos tragar, nos levar para o pecado, para os prazeres deste mundo. O mundo também, ele tenta nos vencer no cansaço. O mundo tenta fazer a gente desistir, a gente se decepcionar. O mundo tenta fazer a gente desacreditar, né? E esse versículo, ele diz que aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E aí ele afirma logo em seguida: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe o que ele afirma aqui, irmãos? Que a fé já é uma vitória. Ter fé já é uma vitória. Aliás, a fé já é a vitória. Porque quando você preserva a sua fé, você já está ganhando de tudo do mundo. E onde que o mundo perde? Porque não tem fé. Não é? Que versículo lindo, né? Então, por conta desse versículo é que eu quero conduzir hoje o nosso encontro, tá bom? O que vence o mundo? A nossa fé. Então, na semana passada, a gente começou a falar um pouquinho sobre isso, sobre fé, né? Sobre batismo. Mas hoje eu gostaria de tentar refletir junto com vocês, porque eu refleti um pouquinho mais sobre a fé. A fé tem muitos ângulos, né? Existem muitas formas de você compreender a fé. Mas hoje eu queria trazer uma dessas formas, talvez para facilitar cada um de nós a aumentarmos a nossa fé, para que ela chegue pelo menos a um grão de mostarda, não é? Se ela chegar a um grão de mostarda, a gente transportará montanhas. Em outras palavras, talvez a gente possa tirar montanhas da nossa frente, montanhas que podem estar nos impedindo de ver a verdade, montanhas que podem estar nos impedindo de perdoar. Pode ser a montanha do rancor, da tristeza, da raiva. Pode ser o rancor da falta de relacionamento, da falta de saúde da família. Então a fé ela pode transportar esses montes, né? Não precisa ser somente um monte físico feito de rochas e segmentos de rocha, né? Mas pode ser que haja entre nós e Deus algumas montanhas. E essa fé precisa tirar isso de nós, né? Então vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre a palavra fé.
eu fiquei procurando durante uns meses atrás uma maneira de melhorar minha fé, né? De tentar me tornar melhor na fé. Uma fé mais operante, né? Uma fé mais que agradasse mais a Deus. Porque eu sei que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Hebreus 11:6, ele fala sobre isso. Então, quem quer agradar a Deus, vai na fé, né? Procura melhor fé, tá certo? Mas antes disso, eu preciso, né? Eu preciso fazer uma retratação muito importante aqui hoje. Na semana passada, eu fiz uma afirmação que eu considero assim uma afirmação baseada no meu conhecimento humano, no meu conhecimento de gestão, de universidade, né, com relação à palavra discípulo, né? Eu fiz uma afirmação aqui que eu preciso desconsiderá-la hoje, não é? Desconsiderá-la. E vou explicar por quê, né? Primeiramente porque para mim discípulo sempre era um processo. Não deixa de ser um processo, mas a questão é quando que um cristão ele é considerado um discípulo. E esse foi o assunto que ficou na semana passada, os irmãos que prestaram atenção. Então, quero fazer uma pequena retratação disso, porque eu estou visando 3 coisas importantes, tá? Mas antes de falar qualquer coisa disso, eu assisti uma aula de um irmão, daquele grupo de quinta-feira, de 11h30 da manhã, dos Irmãos Sem Fronteiras, né? Sempre tem sido muito bom e eu encorajo os irmãos a participar. Toda quinta, de 11h30, ali conduzida pelo irmão Serjão, né? Pelo Humberto, né, pelo Marcos, Sacramento, enfim, é um momento muito bom. E teve um irmão de Portugal que ele trouxe uma palavra tão incrível, sabe, que era exatamente o versículo que eu estava refletindo e pensando sobre essa retratação de hoje. Então eu quero ler um provérbio para os irmãos, porque essa retratação é muito importante, porque eu não sei quantos irmãos chamam outro irmão para dizer, irmão, não é bem assim que a Bíblia diz. Ou então o irmão fala, irmãos, eu falei isso, mas isso não é o que a Bíblia diz, então eu quero corrigir isso. Quem somos nós? Nós vamos falhar sempre. Por isso que a gente tem que estar muito atento a tudo que a gente ensina, tudo que a gente prega. É por isso que haverá maior juízo, né? Uma pressão muito grande para quem ensina, porque seremos cobrados por Deus, porque a gente pode estar conduzindo muitas pessoas a uma fé errada. E Deus que me livre de conduzir alguém por uma fé errada, entende? Então eu quero dizer para os irmãos que esse versículo me ajudou a ver que eu errei. Então eu quero dizer para os irmãos em que eu errei. Mas primeiro eu quero ler esse versículo aqui, Provérbios capítulo 3. Né? Provérbios capítulo 3, versículos de 1 a 8, especialmente o versículo 5 e 6. Filho meu, Provérbios capítulo 3. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, disse Deus. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque estes mandamentos, eles aumentarão os teus dias e eles te acrescentarão anos de vida e paz. Olha o jovem Guilherme aqui com a gente, o Tiago está aqui com a gente também, Lohane, né? Olha que versículo. Opa, Versículo licença. 3. Versículo 3. Não te desamparem, né? Não deixe ficar sem você a benignidade e a fidelidade. Benignidade é bondade por dentro. Fidelidade é que você não desiste, você está agarrado a alguma coisa. Escreve-as, né? Ata-as a teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e você achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Olha o versículo 5, mas antes de ler, eu acho que o Guilherme quer falar. Pode falar aí, Guilherme. Opa, com licença, eu queria só reatar algo que eu havia até falado com o Giovanni, de que eu havia convidado 2 amigos meus para poder começar a ver o estudo bíblico e etc. E eu queria comentar de que um amigo meu já está aqui vendo os estudos com a gente, que é essa Tainai, que ele teve que entrar na conta da namorada dele. Ah, entendi. Tainá, seja bem-vinda, tá? Eu não vi você Felipe. aqui ainda. É Felipe, Oi? ele teve que entrar na conta da namorada dele.
Ah, entendi. Então é o Felipe que está na conta da namorada. Tá certo. Tô- Felipe, bem-vindo. Exato. Bem-vindo. É um Obrigado, prazer ter obrigado. vocês aqui, viu? Fique Eu tava firme. mais... Você já está aqui com a gente, tá bom? Sinta-se abraçado. Obrigado, obrigado. Provérbios, seja bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Continue assim, tá? Seja canal, né? E seja instrumento para a vida das pessoas, tá bom? Então vamos voltar aqui. Provérbios 3:5 agora. Olha o que ele diz. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não fique apoiado, alicerçado no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele te endireitará as tuas veredas. E não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, irmãos, na semana passada eu me estribei no meu próprio entendimento. Usei conhecimentos da minha faculdade, dos meus cursos, das minhas coisas, para explicar sobre discípulo. Mas graças a Deus que a gente teve aqui, sabe, oposição a isso, né? E foi muito bom ter oposição com educação, com carinho e principalmente com muita misericórdia, né, que eu tive do irmão Serjão. E eu agradeço por ele ter me alertado. Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu depois fiz, depois de já ter errado, de ter falado e ter até de alguma maneira ter tentado repreender quem pensou diferente de mim, né, porque eu estava estribado no meu próprio entendimento, né, eu voltei atrás e falei, não, Senhor, eu quero saber o que o Senhor fala e se eu errei, eu quero que o Senhor me ajude a fazer o caminho certo. Então eu voltei para a Bíblia para analisar tudo de novo. O versículo de Mateus 28, versículo 19. Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu afirmei na semana passada de que a pessoa já é discípulo antes do batismo, é o processo de estudo. O processo de estudo é importantíssimo e isso todos nós temos essa unidade. Quanto mais estudarmos a Bíblia, melhor. Mas tem pessoas que querem ser batizadas logo, que o Senhor abençoe, que seja por fé, não é? Mas é muito importante que a pessoa tenha a oportunidade de conhecer o Evangelho, conhecer Jesus, o pecado, a fé, que tenha a oportunidade de se arrepender, né? Sem arrependimento não tem batismo, sem fé não tem batismo, mas essas são as coisas que o Senhor Jesus ensinou. Mas estou me retratando porque, segundo uns passos que eu dei aqui com outros irmãos, a começar pelo irmão Serjão, que está aqui com a gente, eu vou dizer que o que a Bíblia diz não é essa afirmação que eu tive. Então, uma pessoa só se torna discípulo de Jesus quando ela decide ao batismo. Quando ela se batiza, ela se torna, ela começa a fazer parte do reino de Deus como um aluno de Jesus Cristo. Um aluno que tomou uma decisão de servi-lo até a morte. Então, a primeira coisa é isso, o que Deus diz é isso, naquele versículo. Mas, pela unidade da igreja, eu procurei outros 3 irmãos, porque eu queria a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, irmãos, da gente não dividir a igreja mais do que ela está dividida hoje. E às vezes uma opinião de um ou de outro termina afastando a gente um do outro. Mas graças a Deus que a gente tem irmãos assim como o irmão Serjão que está aqui, como irmão Serjão que trabalha para a unidade, não deixou de dizer o que ele via na verdade, foi carinhoso, até ouviu talvez o que não deveria, mas foi humilde e orou, e eu tenho certeza disso, e me ajudou a olhar para isso tudo. Porque ele, com delicadeza, com amor, ele se posicionou. E eu procurei um irmão do Nordeste, 3 irmãos. Um desses irmãos, ele me deu uma explicação tão boa. Não bastou só eu estudar de novo. Mas um irmão, ele me mostrou no grego o significado daquele versículo de Mateus 18. Então ele deu uma versão bem técnica de que propriamente em Mateus capítulo 28, ele ensina ali que fazer discípulo batizando aquela pessoa e ensinando ele. Então a palavra fazer discípulo antes do batismo nem aparece no texto original. Depois perguntei para outro irmão, que eu considero muito também, e deu uma visão tão boa sobre o contexto da época.
porque no contexto em que Jesus disse isso, em todo o contexto daquela história, o lavar-se, né, o lavar da purificação era um hábito dos judeus. E o importante é que para você fazer parte de qualquer instituição, de qualquer grupo que você quisesse participar, você tinha que passar por um ritual. E isso Jesus trouxe a verdade do batismo, aliás, João Batista, depois Jesus Cristo trouxe isso de que para fazer parte da família tem que entregar sua vida no batismo, tem que ser batizado, que é uma morte para o mundo da sua vida antiga e um novo nascimento para uma vida nova. A partir disso, a pessoa se torna aquilo que é a coisa mais brilhante da vida humana, que é ser um discípulo do Senhor Jesus. Não discípulo de homens, não discípulo de denominações ou de qualquer tipo de ideal desse mundo, mas discípulo do Jesus, que é o Senhor dos céus e da terra. E isso é promover a unidade. Por isso que eu perguntei para esses irmãos. E perguntei para um terceiro irmão, que é um irmão muito simples, que eu gosto muito, e ele virou para mim e falou assim: meu irmão, eu leio esse versículo desse jeito. Ide por todo mundo e faça discípulos. Como? Batizando e ensinando eles a guardar todas as coisas. E é um irmão tão simples que ele... Então eu perguntei para um irmão muito técnico, perguntei para um irmão muito contextualizado na história, perguntei para um irmão que muito simples, assim, que está sempre perto da gente também. Então foi tão bom isso. E por que eu fiz isso? De procurar apoio de outro... Apoio não. Eu procurei saber o que os outros irmãos pensavam, para eu não ferir a unidade da igreja. Porque Efésios, e a gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos, porque muitas vezes a gente termina afastando a nossa congregação de outras congregações por nossas opiniões. E a live, ela tem gente aqui de todas as congregações. E eu mesmo que eu não tivesse compreendido de maneira diferente, eu teria a obrigação de chegar aqui e dizer que eu apoiava o que a maioria dos irmãos pensam. Porque isso é unidade. E Efésios, né, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, ele fala sobre isso de forma muito intensa, porque uma das coisas que mais acontece na divisão religiosa hoje é a opinião das pessoas. E às vezes a gente tem opiniões tão formadas que a gente nem ouve os outros. Mas aqui em Efésios capítulo 4, olha o que ele diz, versículo 1. Paulo dizendo: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que vocês andem de modo digno da vocação que vocês fossem chamados. Né? Qual a vocação? Discípulos de Cristo. Essa é a nossa vocação, seguir Ele. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, não deixe, não perca o seu ânimo, suportando-vos uns aos outros em amor. E se esforçando diligentemente, todos os dias, sem cessar, para preservar a unidade do Espírito Santo neste vínculo da paz. E aí ele diz: existe somente um corpo, uma igreja, só uma, um só Espírito. Se existe só um Espírito, só uma igreja, nós temos que falar pelo mesmo Espírito. Então, por isso que eu estou aqui me retratando sobre o versículo 19 do capítulo 28 de Mateus. A forma correta e pregada pela Igreja do Senhor Jesus no Brasil é que se faz discípulo, batizando essas pessoas para que eles se tornem discípulos. E depois disso, é ideal que a gente ensine essas pessoas a guardar todas as coisas importantes para que ela seja salva. Então vai aqui minha gratidão ao irmão Serjão, né, e aos outros irmãos com quem eu conversei, tá certo? E que me ajudaram a voltar para a luz e falar aquilo que é correto, né? Então que os irmãos me perdoem, mas nós precisamos estar... O mais importante é Jesus, não somos nós. E isso me ajudou muito, até mesmo a reelaborar o restante desses nossos encontros a partir da semana que vem, já que eu estarei falando sobre batismo, né? Mas hoje o nosso assunto é fé. Uma oração para a gente finalizar esse assunto, né? Tá bom? Vamos orar? Muito obrigado, Pai, pelo irmão Sérgio, obrigado pelos outros irmãos que nos dão tanto apoio. E a tua igreja, Pai, ela precisa ser preservada no mundo de divisão, nós precisamos trabalhar para a unidade. Que a gente desapareça e que Jesus cresça em nós. Que seja a tua verdade, não a nossa. Que a tua sabedoria nos alcance, Pai. A sabedoria que vem do alto.
E também, Senhor bendito, quero te agradecer, porque os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. E os seus pensamentos são mais altos do que o nosso. Muito obrigado por essa igreja e por ela nos encorajar a andar segundo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos falar sobre fé? Oi. O Giovanni está com a mão levantada aí. O Giovanni, vamos lá. Obrigado por me ajudar. Fala, Giovanni. Obrigado pela oportunidade, Sérgio. Rapidamente, muito feliz pelo Guilherme estar aqui, muito feliz com a definição de discípulo que tu leste na Bíblia. Realmente somos discípulos depois que nos batizamos. Nós falamos isso para o Guilherme, que é um jovem que se batizou faz pouco tempo, 2 sábados, ele e o Alan. Explicamos para o Guilherme, lemos a passagem que depois de batizado, o evangelista tem a obrigação de ensinar a ele o que deve obedecer. E eu acho muito importante para ele e para todos nós, a gente repete sempre o que Jesus disse sobre os discípulos dele, está lá em João 8,31. Ou seja, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, Jesus dizendo para toda a humanidade, quem permanece na minha palavra, esse é o discípulo verdadeiro. Ou seja, tem o discípulo falso, aquele que se batiza, não busca conhecer a verdade, não permanece na verdade. Então, mais uma vez, muito feliz pelo Guilherme estar aqui e muito feliz por ele estar trazendo já amigos dele, relações interpessoais, para conhecer a palavra. Amém, Obrigado, amém. irmãos. Muito obrigado. Obrigado, Giovanni. Muito bem. E esse é o tema dos nossos encontros aqui, né? Então, assim, irmãos, eu até pedi para a Shirley rever a gravação da aula passada, tá bom? E vamos voltar aqui então, tá? Vamos falar sobre fé. Muito bem, irmãos. A palavra fé é um hábito nosso, né? Nós temos esse hábito de usar a palavra fé, né? A gente lê muitos versículos na Bíblia que falam sobre fé. É o assunto do que o mundo usa, né? Ah, você tem fé? E as pessoas terminam usando a palavra fé para um monte de coisa, né? Aí eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria. Eu tenho fé que aquela garota vai olhar para mim. Aí eu tenho fé que eu vou passar na prova. Então a gente usa fé para tudo isso, né? Mas vamos tentar encaixar a palavra fé, porque se ela foi usada por nosso Senhor Jesus, se ela está na Bíblia, é porque ela traz algo de muito importante para nós. E entender os conceitos das palavras pode mudar tudo na vida da gente, né? Então, quando nós entendemos o que aquela palavra quer dizer, o que Jesus quis dizer quando usou aquela palavra, pode mudar muita coisa nas nossas vidas, tá certo? Então, vamos começar com uma observação de que no Velho Testamento, essa palavra ela aparece muito pouco na tradução como fé. No Velho Testamento ela aparece pouquíssimas vezes e a primeira vez ela aparece no livro de Abacuque, né? Lembrando que o Velho Testamento não está em ordem cronológica, né? Está em ordem literária. Os 5 primeiros livros de leis, depois os livros de história, depois profecia, poesia, né? Então, mas o livro de Abacuque é um livro dos profetas menores, né? Porque falam menos de Jesus Cristo e mais da nação de Israel. E é um livro que já está lá no finalzinho do Velho Testamento, né? E a palavra ali, no original, né? Que seria uma palavra emuná, né? Emuná, é uma palavra que ela não aparece como fé, mas ela aparece como a palavra fiel. A palavra emuná, que é traduzida aí por fé em algumas versões, ela aparece através da palavra fiel, aparece através da palavra fidelidade, fiel, através da palavra firmeza. Então, muitas vezes no Velho Testamento ela aparece na palavra firmeza, fiel, fidelidade. E uma versão interessante que ela usa a palavra fé como agarrar, é o verbo de agarrar. Para a ideia dos hebreus, a palavra fé, ela significava quando uma pessoa vê uma salvação e se agarra a ela. É como se uma pessoa estivesse em perigo e ela está em perigo em alto mar, numa tempestade, por exemplo, e ela está se afogando, de repente, alguém lança para ela uma boia. Então ela pega aquela boia e se agarra com todas as forças, porque ela sabe
que se ela soltar, ela vai afundar. Essa era a ideia de fé para os hebreus. Agarrar-se. E uma coisa importante é que os hebreus, eles não usavam no seu vocabulário, no seu idioma, palavras muito abstratas. Eles procuravam trazer tudo para o concreto. Então eles davam exemplos claros para que as pessoas entendessem que aquilo tinha que ter um efeito prático na vida das pessoas. Por isso que a gente quase não vê a palavra fé no Velho Testamento. Mas olha que interessante. Enquanto no Velho Testamento aparece pouquíssimas vezes, sei lá, umas 7 ou 8 vezes ela aparece, não é? Ou suas variáveis. No Novo Testamento ela aparece mais de 240 vezes. E especialmente no livro, na carta aos Hebreus, aparece muitas vezes a palavra fé. E olha que interessante. Uma carta do Novo Testamento, que é Hebreus, ele se refere à fé, ele dá exemplos de fé, ele explica a fé. É o capítulo que provavelmente mais tenta trazer o que significa fé para a vida do cristão, mas ele usa a definição e os exemplos do Velho Testamento. Ele fala de Abraão, de Noé, de Enoque. E por que então não se falava essa fé para eles? Porque para os hebreus, como Enoque, como Abraão, como José do Egito, eles entendiam como ser fiel, como se agarrar a Deus. E não importa a tempestade, a força que tenta os tirar da fé, tirar da presença de Deus, eles não largariam. É por isso que Abraão foi o único homem de uma geração toda no planeta Terra que conseguiu preservar a sua fé e se tornou o pai de uma grande geração, Abraão, o pai da fé. É por isso que José, aos 18, 19 anos, foi vendido como escravo para o Egito e passou dos 18 até os 30 anos como escravo, sofrendo para ele poder ser abençoado por Deus como o segundo homem mais importante do Egito. Porque ele se agarrou a Deus de uma forma que nem o calabouço, nem a surra, nem o serviço forçado como escravo, nem a beleza da esposa de Faraó, nem as injustiças tiraram ele desse agarramento que ele tinha com Deus. É incrível, não é, irmãos, pensarmos na palavra fé desse jeito. Mas vamos lá. Enquanto crença, lembra que a gente falou que crer é uma coisa, fé é outra? Enquanto a palavra crença, ela traz saber, conhecimento. Ah, eu creio, ou seja, eu acredito no Senhor Jesus. Eu acredito que o Senhor é real, eu acredito que o Senhor é o Filho de Deus. Eu acredito nisso. A Bíblia diz em Tiago, né, que até os demônios acreditam, porque eles sabem que Jesus é o Filho de Deus, eles sabem que Jesus é divino, né? Eles apenas creem. Mas enquanto a crença traz saber, conhecimento, a fé, ela faz você se agarrar a esse conhecimento. Faz você moldar sua vida por causa deste conhecimento. Eu gosto de pensar assim. Então, tem uma experiência que alguns cientistas faziam na década de 60 para capturar macacos. Porque eles não podiam dar tranquilizante, porque muitas vezes os tranquilizantes afetavam o estado imunológico e o estado neurológico dos macacos. Deixavam eles abalados e mudava a forma dos macacos serem transportados e muitos morriam. Então, alguns cientistas eles criaram uma maneira de conseguir capturar os macacos. Então eles pegavam uma lata bem grande, né, uma lata grande, enchia a lata quase até a boca, né, ou pelo menos pela metade, de cimento. E colocavam cimento misturado com ferro, com chumbo, para a lata ficar muito pesada. E na tampa da lata eles faziam apenas um pequeno buraco onde o macaco poderia enfiar as suas mãos. Só que eles enchiam ali de amendoim, porque é cheiroso, o macaco ia gostar muito. Então os macacos enfiavam a mão naquele buraquinho e enchiam a mão de amendoim. Mas na hora de tirar, a mão não passava, porque o buraco era estreito. Mas o macaco era preso, era capturado, mas ele não abria a mão dos amendoins. Ele ficava agarrado naquilo. E terminava sendo preso, né? Prisioneiro, porque ele estava agarrado, que ele não queria abrir mão daquilo. E aí eu posso dizer para os irmãos,
uma receita. Como matar um cristão? Fazer ele negar Jesus Cristo. Aí ele prefere a morte. Foi assim que muitos dos nossos irmãos morreram, né, no segundo século. E é essa palavra fé, que significa estar preso, fiel, agarrado às coisas de Jesus Cristo, às coisas da igreja, às coisas de Deus, isso é fé. Porque ninguém pode nos separar deste tipo de amor. Você estar agarrado a Jesus Cristo porque ele te amou primeiro, né? Então, quando estamos agarrados em Deus e não deixamos que nada nos separe, isso é fé. É a fé que vence o mundo. Então, vamos tentar substituir essa palavra fé por firmeza, fidelidade, agarrar-se a Deus. Aí a gente consegue ler como Efésios capítulo 6, para a gente exercitar um pouquinho a palavra fé. Efésios capítulo 6. Abra aí comigo, irmãos. É por isso que provavelmente o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele usou essa expressão no capítulo 6, versículo 16. Quando ele está falando da armadura do cristão, olha o que ele diz, né? Efésios 6, 16. Embraçando sempre o escudo da fé. Ele usou a palavra fé relacionada ao escudo. E como é que se usa o escudo? Agarrando ele, enfiando a mão por trás, né, nas suas alças e agarrando firme. Porque o escudo que vai suportar toda aquela violência contra ele. Agarrando firme o escudo da fé. Não é coincidência, é a providência de Deus que ele usa o verbo embraçando ou agarrando sempre o escudo da fé, com o qual vocês podereis apagar os dardos, as flechas inflamadas do maligno, as flechas de fogo. E segundo estudiosos e a tradição, né, diz que o soldado romano ele usava escudos feitos de madeira. Por que eles não usavam escudos de bronze ou de metal? Porque quando o inimigo atirava flechas incendiárias, né, flechas com a ponta de fogo, se essa flecha batesse no escudo de metal, caía no chão e terminava incendiando a roupa do soldado. Mas quando o escudo era de madeira, a flecha fincava-se na madeira e apagava a chama. Ou seja, que a nossa fé, ela precisa apagar toda a investida do inimigo nas nossas vidas. Mas a palavra fé aparece aqui também de duas formas: abraçar forte o escudo. Então a fé é o nosso escudo, é o escudo do cristão. Mateus 9, 2. Alguns textos que mostram claramente isso. Mateus capítulo 9, versículo 2, dentro do contexto ali, né, da cura de um paralítico. Lembra que levaram para o telhado um homem paralítico, as pessoas amigas dele, pessoas do conhecimento dele, estavam agarrados na crença de que Jesus poderia curar aquele homem. Ele era paralítico. Quem que poderia curar uma pessoa paralisada numa cama a vida toda? Mas eles se agarraram não na situação do paralítico, mas se agarraram na pessoa de Jesus e na possibilidade de Jesus poder fazer milagres. E 9, versículo 2 diz assim: E eis que lhes trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes o agarramento, vendo-lhes a fidelidade, vendo-lhes a firmeza que eles tinham em Jesus, ele disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. E depois a gente conhece um pouco da história, como duvidaram que Jesus podia perdoar pecados, ele ainda disse para o homem: vai, versículo 6, ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem, é uma maneira de Jesus falar dele mesmo de forma profética, né? Tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma teu leito e vai para tua casa. Glória a Deus.
Aqui o texto ele está se referindo, né, não somente àquele paralítico, mas às pessoas que levaram ele. Elas estavam firmes naquele propósito. Se agarraram ao que eles sabiam de Jesus Cristo. Por isso que teve atitude. Por isso que teve obra. Agarramento produz obra. Agarramento é a obra. Você é capaz de tudo quando está agarrado e firme nesse propósito. Versículo 22 ainda do capítulo 9. Já um outro texto muito parecido com esse. Versículo 22. Né? Aqui na cura daquela mulher enferma. 9:22. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha. O teu agarramento, a tua firmeza te salvou. Aquela mulher se agarrou a Jesus e que ele podia. Eu sei que ele pode, estou agarrada nisso. Não tenho dúvida. Firme convicção. Não é verdade? Versículo 29, um outro texto no mesmo capítulo. Diz assim, quando Jesus curou os 2 cegos. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme o seu agarramento, a sua firmeza. Se não está firme, vai continuar cego. Se soltar, não é? E sabe, irmãos, eu tive uma experiência muito difícil. Só eu e algumas pessoas que sabemos, né? Mas eu tive uma experiência muito difícil no meu passado com relação a órfãos. E sabe uma coisa que acontece no orfanato? As crianças que crescem no orfanato, elas não conseguem se apegar com facilidade a alguém. E eu me lembro que quando chegavam famílias, né, para visitar o orfanato, as crianças elas se agarravam àquela família. Ai, me leva para casa, ai, eu quero ficar na sua vida. O melhor que seja, né, o orfanato. E aí aquela família vai embora, e aí vem outra família e a criança se apega a outra família. E cada família que vem, elas se agarram àquela pessoa, mas não agarram firme. Entende? E a gente tem um processo na psicologia de adoção que ela é bem sério, que fala sobre o tempo que se leva para uma pessoa órfã que teve experiência de perder os pais, perder a família, o tempo que essas pessoas levam para ser fiéis ou para se agarrar a uma nova família. Isso leva quase uma vida toda. Com 20, 30 anos, um órfão adotado por outra família sempre vai pensar: mas quem eram os meus pais? E isso é muito triste. E muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos órfãos nesse mundo. Às vezes, cristãos órfãos que creem em Senhor Jesus, mas não se apega como deveria a Jesus Cristo. E vem uma outra situação que ele larga Jesus Cristo para se apegar a outras coisas. Às vezes a gente larga Jesus Cristo para se apegar a um pecado. Às vezes a gente larga Jesus Cristo para se apegar a outra ideia. Não somos tão fiéis quanto deveríamos. É por isso que às vezes a igreja se divide, é por isso que uma pessoa abandona a fé, porque na verdade ela abandonou o agarramento, ela não quer mais estar agarrada ali. E a fé, ela promove também muita aflição. Todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos, vai passar por situações difíceis. Mas os heróis da fé que a gente vê lá em Hebreus capítulo 11 foram pessoas que não tiveram a vida nada fácil, mas eles não desagarraram de Deus. E eu quero finalizar, pelo menos as minhas palavras hoje, com Hebreus capítulo 11. Eu quero ler com vocês como o escritor de Hebreus, que é o Espírito Santo, a gente sabe, né? Ele não escreveu, mas ele inspirou o autor dele. Olha como ele se refere a esse agarramento. Hebreus capítulo 11. Vamos ler junto comigo, irmãos. Ele fala de 2 coisas aqui. Eu até citei um pouco disso na semana passada. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Futuro. Fé, ela tem a ver com o futuro. Não o futuro que os outros prometeram para você,
mas o futuro que Deus prometeu, que Jesus prometeu. Se não está na Bíblia, se Jesus não prometeu, não coloque a sua fé. Jesus não prometeu que você passaria na prova, que você alcançaria um bom casamento. Jesus não promete nada disso. Vida fácil para ninguém. O que Jesus promete é vida eterna para quem é fiel, para quem é agarrado a Ele. E ele diz, e a certeza de coisas que se não veem. Aqui ele está falando de que existem coisas que eu sei que estão acontecendo, mas meus olhos podem não ver. Mas eu sei que elas estão lá. Os anjos estão lá. A minha luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. O perdão é majestoso diante do Senhor. É melhor dar a face esquerda depois que lhe bateram na direita. É melhor fazer suas orações em segredo, não para aparecer para os outros. E aí ele continua o texto dizendo assim: ora, este agarramento, ele vem através de uma certeza das coisas que Jesus pediu que você esperasse. Este agarramento, esta firmeza, é a convicção de que Deus faz coisas tirando do nada, porque para ele tudo nada é impossível. Versículo 2. Por este agarramento é que as pessoas antigas tiveram bom testemunho. Por este agarramento nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem, para que você nunca seja ateu. Versículo 4. Por este agarramento, essa firmeza, Abel, filho de Adão e Eva, ofereceram a Deus um sacrifício excelente, mais excelente do que Caim. Versículo 5. Por esta firmeza e agarramento é que Enoque não passou pela morte, mas foi trasladado, foi levado para o céu. Versículo 6. De fato, sem este agarramento, essa firmeza, você não pode agradar a Deus. Deus não se sentirá seguro com você se você não tiver fé. Todos esses exemplos que ele começa a dar aqui dos patriarcas no livro de Hebreus, ele mostra para nós que se você se agarrar com firmeza em tudo que Jesus te diz, mesmo que que alguém esteja te atacando, que você seja machucado, que as coisas na vida não deem certo, mas não deixe desse agarramento, porque isso vai te salvar. Eu só vou ler agora a partir do versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, coisas que se não veem, e que se torna presenteador, galardoador daqueles que o buscam, coisas que se esperam. Pela fé, Noé foi divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda vinham. E sendo temente a Deus, ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou Deus o mundo e se tornou a Noé herdeiro da justiça que vem deste agarramento. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que ele devia receber por herança futuro, mas ele partiu sem saber onde ia. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, seus herdeiros, e com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara, sua esposa, recebeu o poder de ser mãe, não obstante o avançado de idade que ela tinha, pois ela teve por fiel, a palavra fé, aquele que havia feito a promessa. Aqui ele usa a palavra fé para Deus. Deus tem firmeza em você. Deus está firme em você. Ele está agarrado a você. É você que se desagarra dele. Versículo 12. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu a posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Porque Abraão era muito velho, Sara era muito velha e estéril, mas eles tiveram 2 filhos,
e esses filhos foram responsáveis por toda uma geração dos judeus. Bom, irmãos, todo esse texto ele fala sobre esse tipo de fé que hoje nós podemos exercitar. Essa fé que é firmeza. E aí eu digo para cada um de nós, estamos firmes, estamos agarrados. Se você não está firme nem agarrado, você cai sempre, porque ele que está de pé. Você será sempre enganado, sempre cairá, sempre murmurará. Você não terá força para viver a vida cristã, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé, tudo é possível. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Deixa eu ver quem que levantou a mão aqui. Eu não sei quem levantou a mão primeiro, né? Eu tenho aqui o irmão Mindo e o Giovanni. Não, primeiro foi o Mindo, segundo foi o Tiago e o terceiro sou eu. Mindo, Tá, então, Tiago e eu. Mindo, Tiago e Giovanni. Giovanni. Depois o Zé Augusto. Boa noite a todos, que eu não disse antes, mas sabe, eu gosto de escutar todos os estudos, porque como eu ainda sou uma criancinha novinha, né? Apesar dos meus 67 anos, mas ainda estou perambulando pelo mundo. Daí eu gosto de escutar tudo, de participar de tudo. Então, eu fico muito grato. Para mim foi muito importante. Sempre é importante. Mas para mim, que sou novo, daí para mim deu muita alegria, né? Eu aprender coisas novas. Obrigado. Obrigado, seu Mindo. Que Deus te abençoe aí em tudo, viu, meu irmão? Não esqueçam de orar pelo irmão Mindo, pela cirurgia dele, dos rins. Obrigado, irmão Mindo. Obrigado mesmo. Somos todos andarilhos nesse mundo. Que palavra sábia. Obrigado, irmão. O próximo é o Guilherme, não é isso? Tiago. Ou Tiago. Vai lá, Tiago. Boa noite, irmãos. Boa Eu noite. estava vendo, às vezes o significado, quando pesquisa, tem significado bíblico, mas no dicionário também a fé é sinônimo de confiança, né? Nós podemos usar a palavra confiança também como, por exemplo, uma pessoa diz, por exemplo, vai ser operado para o médico, confia nele, e nem o retorno, a volta de Jesus, nós confiar na volta dele, né? Confiar em tudo que ele falou para nós. Obrigado, Verdade. pessoal. Verdade. Obrigado, Tiago. Complementa, né? A gente tem tantas boas explicações sobre fé e essa é muito boa. Muito obrigado, né? Olha, José confiou, né? Abraão confiou, né? E você, porque está aqui também confiou. Obrigado, Tiago, por complementar isso. Giovanni e depois o irmão José Augusto. Antes do comentário, o seu Mindo comunicou para nós aqui, eu entrei depois, ele teve consulta hoje com a anestesista para fazer cirurgia na terça-feira. Ele deu retorno para vocês, não? Como é que foi a consulta hoje? Então, depois me passa, então. Obrigado. Excelente estudo, irmão Feijó, e vem corroborar com o que está na Bíblia ali. Realmente a fé, no ensino básico, Tiago e demais, a fé para nós cristãos e que Deus quer é o crer e obedecer. Os demônios creem, mas não obedecem a Deus, então não tem fé. E Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, pois vocês são salvos pela graça. Por meio do quê? Da fé. O que é? Por meio de acreditar e obedecer. Não basta só crer, tem que obedecer. Então teremos a vida eterna, como disse lá Jesus, e como disse o irmão lá no Provérbios, obedecendo a Jesus e a Deus, né? Crer e obedecer. Quanto ao que o irmão falou de não promete casamento, não promete riquezas, não promete bens, e o PC até vai dar um sorriso do que eu vou falar aqui agora. Eu levo dois versículos muito de todos, dois bem básicos e serve para todos. Lá em Romanos 8, 28. Deus age em todas, pode imaginar o que pode imaginar, em tudo, para o bem
daqueles que o amam. E Jesus disse que aqueles que amam a Deus são os que conhecem os mandamentos e obedecem, ou seja, quem tem fé. Então, pode ser em questões que vocês possam imaginar. Talvez não recebam essa graça que vocês desejam, mas talvez não seja o bem para vocês. O bem é que Deus é que sabe o que é melhor para nós, e não nós. Às vezes eu acho que ganhar na loteria vai ser um bem para mim, mas pode me desviar do caminho, e Deus sabe que isso não é bem para mim, então não faz eu ganhar na loteria. Só um exemplo básico aí. Então tenho fé, acredito em Deus, obedeço os mandamentos, e tenho certeza que Deus não mente. Ele vai agir para o bem, conforme a vontade dele, na vida de cada um de seus discípulos. Seria isso, Sérgio. Obrigado, Giovanni, obrigado. Né? Deus nos dá o que nós precisamos, não o que nós queremos, né? Muito bem. Obrigado, Giovanni. Eu acho que agora é o irmão José Augusto, não é isso? Se tiver mais outro irmão, por favor, fique à vontade, tá? Aqui não dá para eu enxergar o José todo mundo. Augusto, que está com o nome de Jaguaciara hoje. Jaguaciara, muito bem. Glória a Deus, com fé em Deus, irmão. Eu não vou mais falar muito. Com fé em Deus, eu não vou mais falar muito. Mas eu também desejo fazer uma retratação breve. Mas quanto à fé, Sérgio, você mostrou em todas essas condições a ação. Mostrou que esses homens teve fé porque fez uma ação, agiu com ação para com Deus. A fé sem ação, sem obra, é morta. Logo, é a certeza de que se a gente tem fé ou não, se a gente está tendo ação para isso. Se a gente não está tendo ação nenhuma na igreja, se as nossas ações estão sendo insuficientes, e a gente tem consciência, dá para a gente ter consciência, em todos os âmbitos, até mesmo na questão de pregar a palavra, se a gente não é um bom pregador, mas colabora em fazer algo para que a palavra seja pregada. Então, em todos os âmbitos, se a gente não está sendo suficiente. E também se a gente está realizando obra. E muitas vezes os irmãos são testemunhos, os irmãos dizem, você é dedicado à obra. Então, estamos convictos que a nossa fé está com um bom equilíbrio, apesar do que devemos sempre melhorarmos. A retratação que eu quero fazer breve, Sérgio, é também com a questão da semana passada. Eu acho que eu fui muito persistente, porque também tocou muito profundo em mim, porque eu também me sinto traumatizado com essa questão de ter sido discipulado ou não. Eu penso que eu não fui bem discipulado, e nem poderia, entre aspas, nem poderia, por hábito da nossa igreja, das pessoas do mundo, todo mundo tem uma deficiência, mas eu persisti em dizer, não é por isso que a gente vai ficar com essa deficiência o resto da vida. Tantos anos na igreja, e eu até hoje não me discipulei com algum irmão, a minha fé não aumentou, não me fez trabalhar, não me fez melhorar. Temos muitos traumas na vida, e vamos persistir em estar com ele todo o tempo. É justamente por a gente estar na igreja que a gente entrou para resolver todos os traumas, circunstâncias até muito piores do que a gente não ter aprendido algo em direção à fé. Verdade. Então, eu até usei o exemplo, aí eu termino, quando você disse também, então tem que ensinar muito antes. Eu digo, olha, a Testemunha de Jeová ensina até 5 anos uma pessoa para batizar. E nem por isso a pessoa fica bem aprimorada. Então, há falhas antes ou depois. O fato é que a gente deve sempre melhorar na fé. Glória a Deus. Obrigado, Ana. Amém. Obrigado, Zé Augusto. Obrigado. A falta de Giovanni, que eu acho Giovanni determinado nisso. Falei com minha esposa, se Giovanni estivesse naquela reunião, Giovanni ia dar umas palavras profundas de determinação nessa questão. É verdade. Mas está aqui hoje, né? Eu acho que o Paulo vai fazer isso agora, viu, Zé Augusto? Acho que o irmão Paulo vai fazer. Ele está estreando óculos novo ali. E o pior, né? Que ele está na frente de uma churrasqueira, só para nossa tristeza aqui, ó. Fala, Paulo. Maravilha, maravilha. Que bom, Sérgio. Obrigado aí pelo início da aula, por demonstrar amor por cada irmão. Isso é muito importante dentro do corpo, sabe? E, assim, o legal é você falar que buscou com outros irmãos para saber, olha, aconteceu isso, aquilo, e hoje você trouxe aí como um cristão deve agir, né? Sendo humilde, com amor, né? E o irmão José Augusto, o irmão Sérgio, sempre também com amor aí tentando, né? Isso é muito bom. E a aula tá
maravilhosa. É muito bom, muito gostoso, né, de compartilhar com os irmãos, principalmente para a nossa fé, né, para a gente falar da fé, falar em crer, né, em obedecer, né. O Giovanni gosta de citar muito Romanos 8, né, que ele acabou de falar, né. Deus age em todas as coisas, né, para o bem daqueles que o amam, né, mas o amor é a obediência, né. E é interessante que eu gosto muito de um versículo que hoje eu tô vendo aqui dentro de João 3, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não Esse aí é o pereça, teu, né, Paulinho? mas tenha a vida eterna, né? Hein, Paulinho? Esse aí Esse é é o do, teu. esse é do é dele, Sejão. O quê? Esse é que ele sempre fala. E Esse aí não adianta, esse se aí ele crer tá- é crer e obedecer, né, PC? E aí, lá no 36, eu vou falar isso aí agora, Giovanni. Olha lá. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde, né? Tem versão que fala: quem desobedece contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É obediente o tempo todo, né? É verdade, irmão. E foi o que você fez. Você obedeceu, você foi lá, olhou, pesquisou. Vamos passar o que é correto, né? Sempre no mesmo. amor. O Mas, ó, Giovanni, o Giovanni, depois que eu disse, quando ele vier para São José, tá aqui, ó, já tá pronta. Sérgio, fala mais perto do microfone aí para a gente ouvir. o Giovanni, depois que eu me adonei do 1 Tessalonicenses 5,18, ele largou, foi lá para Romanos 8,28. O PC, eu quero saber se tem espeto. Se for de grelha, eu não vou, levo um uruguaio para lá. Giovanni, A gente compra, fica tranquilo. Giovanni, vocês estão enganados, aquilo lá é um fundo, Giovanni, é um fundo. Ah, tá, É um fundo. É fake, né? Esquerda, a direita é churrasqueira. É fake, é fake. Aqui é churrasqueira e na esquerda é o forno. É E forno, na olha direita é o só. fogão lá. E lá está o fogão lá, uma chapa, eu acho. Dá para ser Olha. os peão naquela chapa ali, ó. Olha, e por falar nessa alegria toda, irmãos, eu quero lembrar vocês de que nós teremos no próximo mês agora o Festival da Família em São José dos Campos. Estivemos lá o ano passado, que encontro muito bom, encontrar a família dos irmãos, marido, esposa, filhos. Se esforcem por isso, irmãos, se esforcem por isso. Olha, vai começar dia... vai ser dia 18, 19 e 20, 18, não é isso, Paulo? 18, 19 e 20. 18, 19 e 20. Olha, irmãos, sabe, o custo não é tão alto, irmãos, né? O custo não é tão alto. Eu sei que o custo de viagem, mas olha, eu e minha esposa, a gente está guardando de cofrinho, de economizando, porque isso para nossa família é tão importante, né? A gente não está indo porque podemos, nós estamos indo porque precisamos, né? Oi? O Giovanni, ele é o porteiro. O Giovanni é o porteiro lá, ele fica fazendo crachá de todo mundo que está entrando. Vai, Giovanni? Vai sim. Olha, aqui nós temos muitos que irão. Eu vou pegar o ônibus até Eu vou para Campinas, Sejão, com o Valdevino e desço com o Valdevino e a Neide. Olha, tá vendo? Ó? Mas olha, irmãos, é sério, se vocês puderem, participem disso, né? Tomara que alguns irmãos, eu acho que o Valdizão vai estar lá também, me parece que vai gravar, vai transmitir para os irmãos assistirem. Mas o melhor de tudo não é nem isso, essa nossa vontade de a gente se ver. O local é fantástico, né? O lugar é maravilhoso também, a alimentação é muito boa, mas encontrar com o Paulo lá, dar um abraço no Paulo, você encontrar lá com o Giovanni, com a esposa dele, com a irmã Helena, encontrar com o irmão Paulo Sérgio, não sei se ele vai estar lá ou não. Enfim, tantos irmãos estarão lá e é um momento muito especial, sabe, irmãos? Se esforcem para isso, tá bom? E que seja estendido aí esse evento para outras cidades também, viu, Paulo? Né? Acho que está na hora da igreja da Zona Sul, que fica falando muito, né, botando banca aqui, o senhor Giovanni, de arrumar um evento desse para todo mundo ir lá para Porto Alegre, viu? O encontro da família cristã em Porto Alegre. Já orem por nós, o Serjão tem conhecimento, nós estamos aprendendo aqui. Dia 29, sábado, vai ter o primeiro encontro de obreiros. Vão se encontrar irmãos de Porto Alegre, das irmãs de Porto Alegre, Novo Hamburgo
e vão vir 13 irmãos de Pelotas. Estamos aprendendo ainda a organizar Amém. eventos. Vai ser o primeiro, aos pouquinhos. Vamos começar com um pezinho de cada vez, né? Primeiro no Muito Rio Grande do bem. Sul, Porto Alegre, região, depois Rio Grande do Sul, depois a gente estende para o Brasil. Mas, irmão, o que vocês já fazem encorajando a gente através de sua divulgação, os irmãos que estão presentes, suas aulas hoje, né, também. Tudo isso é encorajador demais. E eu quero muito agradecer a Deus por vocês hoje estarem aqui com a gente. Faço questão de falar o nome de cada um. A Tainá está aqui, Seu Mindo está aqui também, o Tiago, Paulo, Irene, o irmão Sérgio e a irmã Jura, que são incríveis, né? Como eles abençoam todas as igrejas do Brasil estando aqui também. O Guilherme, né, a irmã Cleia, a Lohane de Juiz de Fora, a Sandra, né, que já chega aqui toda alegre, animando, encorajando a gente, a Patrícia, o irmão Rubem lá da Bahia, Tassiana está com a gente, a Helena, a Thaís, a minha esposa Sheila está ali, o irmão Luiz Cláudio do Rio, Lúcio, né, que é um irmão maravilhoso, um especial, né, o pouco que conversamos, né, como admiro esse irmão, né, tão precioso para o reino de Deus. E a Grace está aqui também com a gente te ama, Grace, aqui em casa, a gente tem orado bastante por você, orem por nós também, viu? Oi, o que, Sérgio? Lúcio Mauro, de Curitiba. Ah, é o Lúcio, eu falei Lúcio agora, a irmã Irene, né, que eu não falei ainda, o Lúcio, muito bem. Irmãos, o Guilherme, então, é um bebê na fé, orem por ele. E a Tainá, na verdade, aqui é o amigo dele, Felipe, né? Felipe, isso, é o Felipe. Desculpa, Felipe, desculpa, é Felipe, eu me lembrei disso que eu até anotei aqui. Bem lembrado. Orar por ele também. Felipe e Tainá, galera. Isso aí, Felipe e Tainá. Tá bom. Eu quero conversar com Deus sobre vocês agora para a gente se despedir, tá bom? Senhor, eu quero muito te agradecer por todo mundo que esteve aqui hoje. Eu sei que o Senhor existe. É impossível não acreditar no Senhor e no seu amor. E olha o que o Senhor fez aqui nesse grupo hoje. Olha o que o Senhor faz por meio da Bíblia. Porque todos nós estamos lendo e te seguindo pelo registro de tantas pessoas que deram suas vidas para que esse livro chegasse até nós, com conselhos para todas as áreas de nossas vidas. Eu quero que o Senhor nos ajude a acertar o alvo. Quero que o Senhor nos ajude a termos inteligência e que a gente tenha um tipo de vida que nos torne feliz por te agradar. Muito obrigado por não estarmos sozinhos, mas temos irmãos que se importam e se preocupam conosco. E obrigado, Senhor, pela unidade da fé. Que possamos trabalhar para este vínculo. E só assim teremos paz na tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.